No encontro que José tem com seus irmãos, a gente tem uma cena bastante comovente que inclusive diz que José não consegue se conter e ele começa a chorar uma hora. Hoje nós vamos ver o significado disso, cabalisticamente. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos focando na porção de Vaigash e vamos ler os parágrafos de 8 a 10 do Zohar. A cena do reencontro de José com seus irmãos é uma cena bem comovente, como eu falei, e ela parece ser liderada, na verdade, por dois irmãos, apesar de todos estarem presentes, José e Judá. José, claro, pelo poder que ele tinha adquirido, ele está ali atuando como um político poderoso que ninguém sabe quem é, e o Judá como cabeça dos irmãos, como líder dos irmãos. E aí a Bíblia conta que em um certo momento Judá se aproxima para falar com José em particular e tentar influenciá-lo positivamente, ainda sem saber que é o José. E o termo que a Kabbalah usa, o termo que a Torá usa é que José subiu para falar com José. E daí o Zohar tira um ensinamento bem interessante. A gente sabe que José, ele é a carruagem das Sefirá de Yesod. Então, quando a Bíblia fala que Judá subiu, quem que pode subir em relação a Yesod? Se você pensar na árvore da vida, a única que está abaixo de Yesod é Malhut. Então, Judá representaria Malhut. Tem outros personagens que representam, como o rei Davi. Mas nessa história é Judá. Então, o Zohar conta que Judá ir falar com José foi uma união de Malhut e Yesod. E essa união para Kabbalah é uma das coisas mais importantes que pode haver. Quando a gente promove essa união, seja no mundo, seja em nós mesmos, a gente faz uma união entre o mundo espiritual e físico. Por quê? Porque Malhut é o mundo físico, ela representa o nosso mundo, e Yesod é o começo no mundo espiritual. Não é a totalidade, mas é o portão inicial, digamos assim, do mundo espiritual. Então, quando Malhut e Yesod estão num estado de união, a Kabbalah diz que tem bênçãos vindo para o mundo. O mundo espiritual está mandando luz, está mandando energia positiva, energia boa para cá. E foi isso que aconteceu quando os irmãos se reencontraram. Basicamente, quando Judá e José se reencontraram. Você vê ali que aconteceu uma forte confluência de energia. E como é que isso está representado nesta passagem? Pelas lágrimas de José. Falar que José começou a chorar, que ele não conseguiu se conter, é a ideia de que então ele estava ali com um monte de coisa retida, um monte de coisa guardada que não estava vindo para fora, não estava vindo para o mundo, certo? É como se Deus tivesse um monte de coisa para dar para o mundo e ele está retendo. Na hora que esse encontro ocorre, José consegue pôr tudo isso para fora. Então as lágrimas de José representam isso. Ele consegue fazer essas bênçãos virem para o mundo, ele consegue fazer essa energia toda que estava guardada sair dos armazéns, e Yesod é considerado uma espécie de armazém, e chegar no mundo físico. Então, não só nessa passagem, em várias outras, a água é comparada com essa energia que vem de Yesod. A água, o orvalho, a chuva, lágrimas, todo esse simbolismo muitas vezes está representando a luz, então, que vem de Yesod para Malhut. E que para o Zohar, portanto, é uma coisa muito importante da gente tentar fazer. Unir sempre esses dois níveis, sempre que possível. Um bom dia a todos.